Moran, considerando, assim, o mundo ele está muito complexo, né? As variáveis são muitas, né? Principalmente agora essa volta de pandemia. Uhum. Como é que vocês estão enxergando hoje o cenário internacional e como vocês conseguem fazer o cliente na ponta entender a partir daí montar uma boa carteira, uma boa estratégia de investimentos? A gente adotou enfim, a gente vem adotando isso. A gente ainda não está oficialmente publicando relatórios, mas a gente está treinando, né? A gente está fazendo isso já há algum tempo. A gente acha que, enfim, o futuro, ninguém sabe exatamente como vai acontecer, mas a gente fala assim, beleza, a gente vai traçar cenários. Qual é o cenário que a gente acha que pode acontecer e constrói um certo encadeamento de fatos? Se a inflação subir, o Fed vai reagir de tal maneira, se o Fed reagir de tal maneira, o mercado vai fazer tal. A gente constrói alguns encaminhamentos de fato. E tem alguns pontos de decisão. E nesses pontos de decisão você tem que falar, vai para lá, vai para cá. E a gente constrói cenários com base na nossa experiência, falando assim, olha, quais são as probabilidades que a gente está achando que essas coisas vão acontecer. Tá? Então, parecia, no começo do ano, por exemplo, qual era a grande dúvida? Estava todo mundo muito preocupado com a guerra na Ucrânia. Então, você falava assim, a guerra na Ucrânia fica restrita à Ucrânia ou se espalha? Entendeu? Se ela se espalha, o que pode acontecer? Você começa a chegar probabilidade, você começa a chegar a cenários que não são muito bonitos de olhar. Entendeu? Chega uma hora que você fala assim, aqui não adianta nem explorar mais. Não aqui vai já ter mais mercado, né? Exatamente, o mercado é a última das suas preocupações. Ou você vai pelo outro lado, tipo assim, beleza, dado que tem a guerra na Ucrânia e dado que a guerra vai ficar lá, como é que o Fed vai se comportar? Dado a guerra da Ucrânia. O Fed vai ou não subir juros, considerando que tem a possibilidade de ter um choque do petróleo e tal. E daí a gente vai construindo esse tipo de coisa. Pouco a pouco, a gente vai vendo o que vai acontecendo. Por exemplo, a guerra da Ucrânia claramente está lá, está circunscrito aquele negócio, tem impactos econômicos no mundo todo, mas a gente já meio que superou esse nó da árvore de decisão, a gente já deixou ele meio que para trás. E a gente começa a se preocupar com os outros. Uma dúvida que eu tenho, assim, e por isso que eu falei que a gente está num mundo que a gente tem muita informação. Sim. Muito mais do que antes. E talvez informações que seriam privilegiadas, porque alguém só conhecia caminhos, ela passa a ser menos privilegiada, porque não é que ela é privilegiada, qualquer um poderia ter acesso, mas o acesso é difícil de você saber aonde vem a origem da informação. Eu vou dar um exemplo muito prático, porque assim, eu vi, acho que uma coisa relevante, conselho, inclusive, de novo, lembrando a Money Week na semana que vem aí, para você acompanhar vários conteúdos sobre o mercado financeiro. Eu não acompanho todo o mercado financeiro, mas eu sou um cara muito curioso. Então, por exemplo, fui ver quando a Tesla começou a crescer muito o valuation dela, eu fui acompanhar um conteúdo online, que eram 4 horas. Caramba. Com um Excel e a pessoa fazendo um valuation. Same time, ali, na mesma hora. Não, explicando. Não era same time. Ele explicando, olha, é isso, 20% do mercado chinês até 2030, tudo. Que é esse modelo. Mas a gente tem coisas, por exemplo... a origem da fonte. Um mês atrás, não. São coisas mais sutis. E aí eu queria saber se o mercado já reage a essas coisas mais sutis ou não. Por exemplo, um mês antes da guerra da Ucrânia ser declarada, os moradores começaram a fazer fazer treinamentos de combate. Então o governo falou assim, começa a treinar combate aí e tal. Um mês atrás a Taiwan começou a fazer isso. Porque já existe aquele rumor, China, então, aqueles rumores. Esse tipo de situação já é algum alerta, já liga, ok, então vocês agora, researchers, pesquisem mais sobre o que está acontecendo sobre isso. Sim. Esse é um gatilho. Esse negócio vai entrando no tal do radar, que a gente chama, entendeu? São coisas que vão estar. Às vezes ele está na beirada do radar, assim. Você tem que tomar uma decisão. O dia tem 24 horas, quantas horas eu vou dedicar para esse tipo de coisa? Normalmente. E você tem que tomar um baita de um cuidado, assim, para você não ficar com aquela visão de túnel, né? Você perder a periferia. Você está olhando só para o centro do radar, você tem os 2 erros para você fazer. O erro é se distrair com a periferia do radar,
ou ficar com a visão de túnel e só olhar o centro. Você falou da árvore e a floresta, né? Exato, você tem que olhar a árvore e tem que olhar a floresta. E de vez em quando você tem que parar e se questionar, assim, pô, essa informação é relevante ou não é? Tá? Mas eu acho que o seu exemplo foi legal, porque você falou, putz, eu vi um cara lá, tal, e o cara falava assim, putz, ele vai ter 20% do mercado chinês, tal. Que é o tipo da coisa que um cara, assim, da minha geração, que passou pela queda do muro de Berlim, tal, não sei o quê, tem essa visão meio rósea de que o mundo inteiro vai negociar, tal, não sei o quê. E a gente vai ter o Oliver Stone lá na Money Week, e ele vai falar do negócio que chama desglobalização, que é um negócio que a gente vai reverter. É o Brexit Exato, como ponta, exato, né? exato. Toda essa história de negociação e de que, enfim, não, vai ser um mercado só e você vai fabricar produtos no mundo todo e vai otimizar para o menor custo possível. O tamanho do mercado não é bem esse. Não. E, tipo assim, nem o governo vai querer. Tipo assim, você não vai conquistar 20% do mercado chinês com produto de tecnologia, porque não vão te deixar, entendeu? E esse é o tipo da coisa que você fala assim, você constrói esse tipo de cenário até a hora que você percebe, puxa, eu não tinha visto isso. Entendeu? E essa coisa entra no seu radar e a gente já começa a ver esse tipo de coisa. Eu estou falando com o Oliver já há algum tempo. A gente está olhando, por exemplo, para o setor de autopeças aqui no Brasil. É o setor mais globalizado de todos, a história da plataforma mundial, do carro mundial e tal. Esse negócio está refluindo. Indústria no Brasil começa a fazer um pouco mais de sentido de novo, entendeu? Então, essas coisas, você tem que ter um cuidado de falar assim, isso era verdade há algum tempo atrás, continua sendo verdade. Entendeu? Essa história do cara falou, não, o cara vai conquistar tantos por cento, ele vai fabricar o carro dele na China, tal, não sei o quê. E é pior, né? Tipo assim, daí vai lá o Elon Musk e fala, vou comprar o Twitter, tal, não sei o quê. Então você tem o dono do Twitter, que é um produto proibido na China, que vai fabricar carros e vai ter 20% do mercado chinês. Não vai acontecer. Exatamente. Alguma dessas coisas não vai acontecer.